Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa, tá bom? É importante a gente pensar o seguinte, pessoal: essas revoluções que ocorreram na Inglaterra no início, durante o século XVII, são consideradas, né, no seu conjunto, as chamadas revoluções burguesas. Por quê? Elas dão início, digamos assim, ao processo de desgaste, de destruição do absolutismo, primeiro na Inglaterra, né? Depois a gente vai ver que no resto da Europa também. É muito importante a gente levar em consideração que essa revolução seja na Inglaterra pelo seguinte motivo, pessoal. A Inglaterra ela já tem uma tradição em que o rei tem limitações no que diz respeito ao seu poder. A gente tem que lembrar da Carta Magna de 1215, né? E nessa Carta Magna já há algum conjunto de imposições, né, ao rei, né? Por exemplo, o respeito à questão dos impostos, né, a questão da propriedade, a impossibilidade de você julgar alguém que não seja baseado na lei. Então já há um precedente na Inglaterra que o favorece se comparada a outras nações europeias. O parlamento ele é permanente e funciona, tá bom? E como é que é esse parlamento? Ele é um parlamento bicameral, né? Ele é composto pela Câmara dos Lordes, né? Essa Câmara dos Lordes, ela é ocupada pelo clérigo, pelo clero e pela nobreza, tá bom? Privilegiados e todos de família aristocrática. Em contrapartida, a Câmara dos Comuns, ela é ocupada por pequenos proprietários, burgueses, né, comerciantes, enfim. Ela já é uma Câmara que tem como objetivo representar os interesses do resto da população da Inglaterra, ainda que muitas vezes ela, na verdade, defenda os seus interesses. Então, essa é a realidade que a gente vê na Inglaterra do século XVII. Bom, é uma Inglaterra que acabou de passar pela sua época de ouro, né, com a Rainha Elizabeth I, né, que consegue impor o anglicanismo, consegue impor a derrota à Espanha, consegue impor a Inglaterra enquanto potência regional. Então, a gente vê que vem de um momento muito bom. Tá? Porém, a Elizabeth morre sem deixar herdeiros. Então, isso vai fazer com que ela, no fim das contas, não tenha, né, não tenha para quem passar o seu reinado. E a gente vai ver que é durante esse período que a lã, principalmente, vai se tornar um produto interessante. Né? E o que são esses cercamentos? Os cercamentos, na verdade, o que está acontecendo é que os nobres eles estão em um processo de expulsão de parte dos plebeus das suas terras, né, para a criação principalmente de ovelhas, né, para fornecer, né, matéria-prima para as manufaturas produtoras de roupa, né, a lã. Então, esses cercamentos nada mais são do que realmente cercar, digamos assim, a terra e expulsar o excesso. Então, boa parte desses sujeitos que são expulsos, né, vão para, por exemplo, para a América, né, para as 13 colônias da América, outros tantos irão se dispersar pela Inglaterra. Então, não é à toa que é justamente no governo da Elizabeth que esse desenvolvimento manufatureiro ele vai aumentar, tá bom? A Inglaterra passa a ser uma nação comerciante, né? Muito mais do que a exploração colonial, e é justamente aí também nesse momento que há a expansão marítima. Né? Nós sabemos que aqui na América não houve nada de muito interessante, porém, a gente tem que destacar que esse é o período também da chamada expansão marítima inglesa. Quando Elizabeth morre sem deixar herdeiros, o primo dela, então rei da Escócia, Jaime I, ele assume o reinado da Inglaterra. Então vai ser pela primeira vez que Escócia, Inglaterra e País de Gales, né, que compõem a Grã-Bretanha, vão ser governados pelo mesmo rei. Lembrando que o Reino Unido entra a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e a Irlanda, tá bom? O Jaime tem uma questão importante de ser destacada, pessoal. Ele tem uma tradição mais absolutista e menos parlamentarista. Então, o que isso quer dizer na prática? Né? Adepto da teoria do direito divino dos reis, então ele tenta impor a sua autoridade diante do parlamento.
tá bom? É nesse momento que começam os atritos entre o parlamento e a coroa inglesa, tá bom? Jaime morre, tudo bem? Deixa o trono para o seu filho, Carlos I, e Carlos, ele é ainda, né, é um pouco mais radical do que o pai e acaba, de certa forma, implementando uma política não só de avanço sobre o parlamento, mas também de perseguição religiosa. Então, muitos presbiterianos, né, que são os calvinistas, principalmente da Escócia, vão ser perseguidos, outros vão ser expulsos, né? Então a gente vai ver que outras denominações cristãs que não a anglicana passam a ser cada vez mais perseguidas, tá bom? Nesse período, o que acontece? Carlos passa a cobrar uma série de impostos. Só que pela Carta Magna de 1215, o rei não pode cobrar novos impostos sem o parlamento dar permissão. No entanto, ele ignora esse fato, cobra os impostos, né, se torna um rei muito impopular e, para piorar as coisas, em 1639 ele simplesmente fecha o parlamento. Pum, fechou, acabou. Então a gente vai ver que é nesse período que começa um atrito muito maior com o parlamento, né? Ele governa aproximadamente 10 anos sem interferência do governo e se impõe enquanto rei, né? Somente em 1642, que a Câmara, né, dos Comuns no Parlamento, lembrando a Câmara dos Lordes, a tendência dela é se aproximar ao rei, enquanto a Câmara dos Comuns, a tendência dela é se afastar. Por quê? Enquanto a Câmara de Lordes ela é composta essencialmente por anglicanos, a Câmara dos Comuns é composta por presbiterianos, né, por outras denominações religiosas, né, os puritanos. Então, a gente vai ver que essa leitura político/religiosa também é um ingrediente da situação, né, levando-se em consideração que o rei anglicano, né, também não é tão tolerante assim. Tá? O parlamento reage. Então, liderados pelo Oliver Cromwell, né, uma figura muito destacada, vai ser um grande líder, eles reagem e começam a impor uma série de derrotas aos exércitos reais, né? O New Modern Army, né, que é o exército do novo modelo, um exército muito bem organizado, meritocrático, competente e que é composto por pessoas das classes médias e baixas, né? Então a gente vê que há um espírito, digamos assim, nesse exército diferente comparado ao espírito do exército real, é um espírito de liberdade muito maior. Então a gente vai ver que na Revolução Britânica ela é vitoriosa, tá bom? Ela, nesse momento, se impõe enquanto governo, tá? Ele executa o rei Carlos em 1649, né? E pela primeira vez, durante muito tempo, né, um rei executado. E é pela primeira vez que o parlamento faz isso na Inglaterra. Então, isso é muito simbólico, né? O parlamento demonstrando força diante do poder real. Então, isso não tinha acontecido. Os vizinhos chegam assustados, obviamente, né? E o que acontece? A Inglaterra, o Oliver Cromwell, né, torna-se o grande governante, né, o líder do Conselho de Estado, né? Na prática ele governa sozinho, então ele funda a chamada Commonwealth, né, que é uma república de Cromwell. Então essa república dura aproximadamente 10 anos, tá? O Oliver Cromwell morre em 1658, né? Ele passa o título para o filho dele, mas o filho não era um sujeito muito hábil do ponto de vista político, né? A gente vai ver que o Oliver Cromwell ele tem o azar de pegar uma conjuntura econômica, né, e agrícola bastante complicada. Entretanto, a gente destaca alguns acontecimentos aqui. Primeiro dele, 1651, que é um ato de navegação. Basicamente é o seguinte: todos os produtos que entram na Inglaterra devem necessariamente ser trazidos por navios ingleses. Então, isso na prática favorece os comerciantes ingleses e todo mundo que trabalha em função do comércio. Então, isso torna a Inglaterra, na prática, uma potência comercial e marítima. Também é nesse momento em que há uma guerra contra a Holanda, né? A Holanda, nessa época, é uma superpotência também, então a Inglaterra se impõe definitivamente como superpotência local.
Tá? É nesse momento também que o Oliver Cromwell sufoca uma rebelião católica na Inglaterra, ou seja, esse é um momento bastante complicado, né? Bastante agitado da história inglesa. E quando o Cromwell morre, né, deixa para Richard seu filho, no entanto, seu filho vai ser deposto, né, em uma trama pela Câmara dos Lordes, principalmente, esses sujeitos colocam novamente um rei. Então, há uma restauração monárquica. No entanto, a gente tem que lembrar que essa restauração ela é um pouco complicada, porque se no início Carlos II ele respeita o parlamento, a gente vai ver que o Jaime II, o filho dele, não. Além do Jaime II ter casado com uma princesa católica, ele tem uma política abertamente pró-católica. Então, por exemplo, ele não cobra impostos de católicos, né? Então, tomou essa decisão sem passar pelo parlamento, né? Tomou um conjunto de atitudes sem passar pelo parlamento. O que acontece? O parlamento reage. A gente vai ver que essa reação é a chamada Revolução Gloriosa, tá bom? Chama-se Revolução Gloriosa porque ela foi negociada, não houve derramamento de sangue. O Jaime foge, tá bom? Os revoltosos trazem o príncipe Guilherme de Orange da Holanda, casam ele com a filha do Jaime II e fazem ele assinar o chamado Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos da Inglaterra, tá bom? Aqui, nesse momento, a assinatura desse documento, ele impõe definitivamente o modelo de monarquia parlamentar. Então, o rei ele passa a ser uma figura política menor, enquanto o parlamento governa a Inglaterra, né, na figura do primeiro-ministro. E é também com essa revolução que assina seus atos de tolerância religiosa. Ou seja, a partir desse momento, ninguém vai ser perseguido por conta da religião. Talvez a grande influência do ponto de vista teórico e ideológico é o John Locke. Bom, então a gente vai ver que o John Locke já está produzindo seus conteúdos, né? O John Locke estava no mesmo barco que o Guilherme de Orange, então a gente vê a presença dele também na fundação dessa monarquia parlamentar. É importante porque a monarquia parlamentar inglesa ela vai ser um modelo bastante diferente se comparado ao resto da Europa. O resto da Europa é absolutista, radicalmente absolutista. A Inglaterra não. A monarquia parlamentar ela é muito radical para esse momento. Não é à toa que no século seguinte, né, os revolucionários franceses vão olhar para a Inglaterra e ter nela um modelo de governo que eles acreditam ser o mais adequado. Tá bom? Com isso, pessoal, chegamos ao fim do